Seja bem-vindo ao canal Redemption News. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe. Deixe seu comentário. Introdução. Muitas perguntas estão surgindo, por qual pessoa, entidade ou traste pagará ou financiará meus títulos, meus projetos? De onde essa pessoa, entidade ou fundo consegue o dinheiro para pagar você? E muito mais, vamos nos aprofundar esse assunto misterioso. Divulgação. As informações a seguir foram coletadas ao longo de alguns anos conversando com pessoas com características únicas e pessoais experiência na parte de serviço secreto da World Finance. Também obtivemos acesso e confiança de alguns idosos que nos últimos 50 anos viveram de forma muito simples vive escondido. Ao mesmo tempo que controla as contas-chave e os certificados de ouro sobre os quais o mundo bancário já foi construído começando há muito tempo. Esta é a versão deles da história. É uma história simplificada do bem contra o mal, mas como todos sabemos, geralmente nunca é tão simples. As batalhas e seus jogadores são muito mais complicados, e a maior parte está em uma área cinzenta em algum lugar entre o que é certo e o que é errado. Independentemente disso, consideramos que são informações importantes para qualquer pessoa que queira saber para onde o mundo está indo financeiramente e como realmente chegamos onde estamos hoje. Existem escolhas importantes a serem feitas no futuro, portanto este documento de 7 páginas deve ser lido em contexto, fora das visões religiosas e na íntegra, já que as pepitas de ouro estão no final. Interessante a jornada da riqueza começou bíblica e terminará bíblica. A inteligência militar que também confirma isso. Sem perder tempo, vamos ver onde tudo começou dando um salto gigante no tempo. A história da Banco. 930 a.C. Tudo começou com o rei Salomão em Jerusalém por volta de 930 a.C. Um rei muito bem-sucedido que acumula enormes riquezas, especialmente ouro. Ele tem cerca de 600 esposas e 300 concubinas e milhares de filhos. Ele também tinha uma grande quantidade de reis vassalos, um rei que deve lealdade a outro rei ou imperador, que se alinhou com seu império. Por marinheiros fenomenais que os fenícios que conquistaram os mares na época. Diante disso, ele sabe que seu país vai desmoronar e escolhe uma de suas esposas de maior confiança, que passa por vários nomes ou títulos por Rainha de Sabá, Rainha do Sul, Balquis, Malcaes, Mulheres Ulamitas, e outros nomes títulos também, dependendo da fonte que você lê, para proteger os bens, a linhagem e as tradições. Salomão claramente amava e admirava seu caráter, bem como sua beleza, CT 6:09. Vários estudiosos argumentam e colocam várias teorias sobre a mesa que ela era originalmente do Egito, enquanto outros dizem mais ao sul da Etiópia, enquanto outros dizem muito mais ao sul de Java, na Indonésia, onde já havia muito ouro na época. Algum tempo depois, ela voltou com tudo para o lugar de onde provavelmente era originária. Muitos estudiosos argumentam que ela estabeleceu tribunais no que mais tarde ficou conhecido como Solo, Java, na Indonésia. Acredita-se que ela protegeu os ativos de ouro aqui, daí a enorme quantidade de ouro ali. Durante este tempo o estoque em Java cresceu imensamente. Solo é um diminutivo de Salomão? Anos mais tarde, também houve enormes fluxos de ouro da China para a Indonésia durante o século XIII. A China quase quebrou comprando especiarias e madeira. Da Europa, entre 1400 e 1600. A maior parte do ouro retirado da América do Sul termina na Indonésia como pagamento por especiarias que eram os produtos mais procurados no mundo na altura. A realeza os laços da família Solo, família Salomão, agora também se expandiram para incluir a realeza chinesa? 1000 d.C. Avançando para 1000 d.C., alguns cavaleiros passam 9 anos em Jerusalém escavando as ruínas do rei Templo de Salomão. Eles descobriram o ouro, algo que os tornou muito poderosos quando voltaram à Europa. Porque disso, eles obtêm privilégios especiais do Papa, e a Ordem dos Cavaleiros Templários é estabelecida com acesso direto ao Papa. Eles rapidamente se tornaram os protetores europeus da riqueza junto com os peregrinos do povo a Jerusalém. Isto levou ao estabelecimento do primeiro sistema bancário funcional em toda a Europa. Pessoas de posses poderiam agora depositar suas riquezas com os Cavaleiros Templários e então tirar proveito dela quando estiverem na Terra Santa. 1064 d.C. Em 1064 d.C., eles estabeleceram uma conexão com a antiga linhagem de Salomão Solo, em Java,
o lugar que mais ouro na época. 1307 d.C. Por volta de 1307 d.C., os cavaleiros templários eram muito ricos, poderosos e independentes da Igreja e do Estado, com organização de âmbito europeu. O rei francês juntamente com o Papa conspiraram para confiscar os seus bens e destruir seu poder. Por toda a Europa, na sexta-feira, 13 de outubro de 1307, os templários foram caçados, presos e mortos. Seus bens e propriedades foram confiscados. Durante este tempo os templários fugiram e se esconderam em 3 direções principais. Um grupo subiu as montanhas de Europa Central no que eventualmente se tornará a Suíça. Um grupo foge para o norte e estabelece um refúgio seguro em norte da Escócia e Escandinávia, enquanto o terceiro grupo fugiu para o oeste em direção ao Portugal, de onde eles viajaram eventualmente para a América. De 1400 a 1500 d.C. Durante de 1400 a 1500 d.C., o grupo templário escocês partiu e viajou até a Indonésia, onde estabeleceram uma base em Madura. Eles se uniram à linhagem de Salomão, Solo, que se estabeleceu aqui em Java anos antes. De 1600 a 1700 d.C. Em de 1600 a 1700 d.C., os templários em Java juntamente com os seus irmãos nos Alpes começaram a emitir certificados de papel apoiado pelo ouro, um pedaço de papel que representa uma certa quantidade de ouro e pode ser facilmente movido e emprestado. Os juros eram de 2 a 3% ao ano, pagáveis em ouro. De 1700 a 1800 d.C. Durante de 1700 a 1800 d.C., um banqueiro alemão, apoiando um príncipe local, rapidamente percebeu isso e viu o enorme potencial. Eles mudaram seu nome para Rothschild, escudo vermelho. Ele teve 5 filhos que foram enviados por toda a Europa estabelecer bancos, um em cada país escolhido. Eles se estabeleceram na Inglaterra, França, Itália, Alemanha e Áustria, onde se tornaram os reis dos bancos, ou como os chamamos agora, os bancos centrais que controlam tudo. O primeiro a ser estabelecido foi o Banco da Inglaterra, BOE. Em vez de emprestar ao rei inglês barras de ouro para usar no pagamento dos esforços de guerra, estabeleceram o direito, e somente eles, de emitir papéis representando o ouro, papel moeda. O empréstimo do rei terá juros de 8% para a eternidade, pagos em ouro. Não há necessidade de pagar o principal. Desde Rothschild, por sua vez, ele pede certificados de ouro emprestados a juros de 2 a 4% ao ano, e ele está em um negócio muito bom. O único limite para os seus lucros bancários é a necessidade dos reis de pedir dinheiro emprestado. Quanto mais o rei ou reis precisam pedir emprestado, melhor para eles. Com o spread de 4,6% ano tinha um potencial enorme. Agora, com os seus filhos firmemente estabelecidos em todos os cantos importantes da Europa, a melhor maneira de ganhar dinheiro é certifique-se de que os reis entrem em guerra uns contra os outros e financiem todos eles juntos. Eles ganham de qualquer maneira todos os tempos. O princípio para as guerras em curso no mundo estava agora firmemente criado. Que melhor pessoa para apoiar esse fim do que Napoleão? Um cara pequeno com um ego enorme e ambições mundiais. As guerras de Napoleão foram o que realmente deu início aos Rothschild. Por exemplo, a Batalha de Waterloo. Graças à sua rede superior, eles sabiam antes de qualquer outra pessoa quem iria vencer, e só isso os colocou no lugar para limpar todos os mercados financeiros da época, os mercados comerciais. Os negociadores sabiam observar o que Rothschild estava fazendo, que eles aproveitaram ao máximo. Primeiro venda para iniciar a avalanche, e quando o rebanho está em pânico total, vendendo a qualquer preço que declararam discretamente, comprando tudo a preços baixíssimos. É assim que eles jogaram no mercado financeiro de Londres no dia da Batalha de Waterloo. Eles absolutamente limparam. Além disso, havia também o que todos os vários reis envolvidos tinham de pagar em juros sobre seus empréstimos. Desde então resta a história de como conseguiram se colocar como atores-chave na distribuição de fundos em todo o mundo ocidental e mais tarde em todo o mundo. Eles não são necessariamente donos dos fundos ativos, mas controlam 100% os principais bancos e sua cadeia de distribuição que distribui esses ativos. O Banco da China e o Banco do Japão acabaram por ser estabelecidos pelos seus homólogos asiáticos. 1857 d.C. Num acordo assinado em 1857,
Todos os territórios asiáticos concordaram em que o BOE supervisionasse e controlasse todos os macrosistemas bancários, aspectos em seus territórios. E esse acordo ainda existe hoje. Hoje, 5 em cada 7 bancos centrais do grupo G7 são controlados pelos interesses dos Rothschild. 1913 d.C. O último banco central a ser estabelecido foi o Federal Reserve Bank nos Estados Unidos. Os americanos resistiram à ideia do Banco Central durante mais tempo, e foi necessária uma crise bancária juntamente com alguns problemas políticos de muito longo prazo. Jogos para finalmente fazê-los aceitar a ideia sob o nome de Federal Reserve Act em 1913. Foi chamado de o crime do século. A movimentação de ativos de diversas áreas. A família real chinesa, cujas raízes remontam a Genghis Khan, sempre teve laços muito estreitos com a sua população indonésia. Parentes. Quando a China continental passou por convulsões durante a dinastia Mao, os seus bens foram transferidos primeiro para Taiwan e depois para a Indonésia. O mesmo vale para o Shah do Irã. Os seus principais bens também são detidos e salvaguardados na Indonésia após a década de 1950. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe. Deixe seu comentário.